nós conseguimos fazer. Infelizmente, nós tivemos mais sessões canceladas, senador Magno Malta, do que sessões realizadas aqui. Mas o que me deixa indignado, e eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, é que, a partir do momento que o relatório foi disponibilizado do senador Alessandro Vieira para todos nós, sugerindo aí indiciamentos de ministros do Supremo, de Procurador-Geral da República, pedidos de impeachment e uma série de recomendações de aprofundamento de investigação, nós começamos a ver, senador Marcos Duval, tweets de ministros do Supremo, manifestações públicas. E o pior de tudo, isso a gente não pode controlar. Isso a gente não pode controlar, porque a gente já era para ter feito o nosso dever de casa de impeachment há muito tempo. Mas o que a gente pode controlar, e essa manobra é nefasta, eu quero chamar a atenção do povo brasileiro, de mudança de membros dessa comissão na hora do jogo, na hora da decisão. Isso é muito ruim, porque nós temos, por exemplo, o senador Marcos Duval, presente em todas as sessões, praticamente, que estava votando, votou requerimentos, votou tudo, e ele foi tirado. Nós temos também outros senadores aqui, como o senador Sérgio Moro, que presente em quase todas as sessões e que não vai poder votar hoje, foi retirado. E isso, senhor presidente, me parece uma manobra nefasta de última hora com a intenção de enterrar esse relatório feito com muita responsabilidade, de forma técnica, do senador Alessandro Vieira, que é independente. Então, eu queria manifestar esse meu repúdio, porque eu acredito, eu vi poucas vezes isso acontecer aqui, desde que assumi em 2019. Numa delas, foi na votação de cassino e bingo, que na hora da votação na CCJ se trocaram os nomes de 4 membros e o Brasil teve que ver aprovado na CCJ, ainda bem que no plenário nós seguramos, a jogatina, que já está destruindo o povo brasileiro, com endividamento em massa, com suicídio, com perda de receita do Alessandro Vieira, que é independente. Então, eu queria manifestar esse meu repúdio, porque eu acredito, eu vi poucas vezes isso acontecer aqui, desde que assumi em 2019. Numa delas, foi na votação de cassino e bingo, que na hora da votação na CCJ se trocaram os nomes de 4 membros e o Brasil teve que ver aprovado na CCJ, ainda bem que no plenário nós seguramos, a jogatina, que já está destruindo o povoado com a base do Lula e também com as digitais do Centrão. E sancionado pelo presidente Lula, que agora está dando entrevista dizendo que esse negócio de bet tem que acabar. Mas ele foi o responsável, senador Magno Malta, por isso. Coincidentemente, uma manobra feita aqui, nesse plenário, entram nomes do PT que nunca participaram dessa CPI e vêm hoje para votar. Eu fico indignado com essa coisa. Fico indignado com esse tipo de manobra. Porque é uma jogada para enterrar, fazendo de bobo o povo brasileiro, que tem aí a história dessa CPI toda. Pega as votações, vê quem votou, e eu acho que hoje, senador Alessandro Vieira, vai ficar para a história esse seu relatório, independente do resultado final. Vai para a biografia de cada um que aqui está. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar... Acaba de se manifestar, senador Alessandro, dizendo que a CPI não tem base legal para pedir indiciamento. Eu nunca tinha ouvido ou visto isso na minha vida. Para que CPI?
que não tem base legal, mas o que tem base legal mesmo é ministro andar com vocaro nos aviões de vocaro, nas festas de vocaro. Eles não têm vergonha na cara. Esse cara de pau, de toga suja, porque esse instituto aqui está desmoralizado. CPI, CPMI pode acabar com isso, porque não existe. O presidente dessa casa está envolvido até o pescoço. Nessa CPMI, em que o senador Alessandro tentou se manter como relator, fazendo convocações e perguntas duras, eu esperei que uma CPI que investiga o crime organizado, e eu pedi isso, não com base em achismos, mas como vossas excelências são estudiosos, gostaria de propor que vossas excelências lessem o relatório final da CPI do narcotráfico. Eu fiz um requerimento pedindo a convocação de Massinho VP, comandante do Comando Vermelho, Marcola, comandante do PCC, e Fernando da Costa Beiramar. Assim, nós iniciaremos realmente o entendimento de crime organizado no Brasil, porque esse crime não é só uma biqueira, não é tomar o ponto de droga do outro, não é tomar a comunidade do outro. Não, eles estão na entranha dos estados, do Estado como um todo. É só ver como os tentáculos deles estão dentro dos poderes. E como são soltos rapidamente os seus aliados, como o crime organizado no Brasil faz parte hoje dessa cooperativa que governa o Brasil. É tanto que essa resistência da presidência da República em não reconhecer PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Trazendo aqui Fernando da Costa, trazendo aqui Massinho VP e o Marcola, aí sim essa CPMI, por força do povo, essa CPI seria renovada, porque os tentáculos alcançam todos os lugares. O Silvio Almeida, que era ministro de Direitos Humanos, comprou as passagens da dama do tráfico. Quem recebeu ela? Flávio Dino. As entranhas, os tentáculos estão em todos os lugares. Então eu requeri que o senhor Nayib Bukele, presidente da República de El Salvador, fosse convidado a vir falar a nós como deu cabo à violência e o crime organizado do seu estado. Ninguém deu bola. Para você que está assistindo em casa, a palavra é essa, ninguém deu bola. Eu entrei com requerimento de diligência para que nós fôssemos uma comissão em El Salvador, ouvir especialistas, quem realmente enfrentou organizações criminosas, e os colocou no lugar e colocou a sociedade livre. Mas a sociedade do Brasil não. Pode roubar um celular, tirar na cabeça de um estudante para tomar uma cervejinha, que está tudo certo. Ora, eu entrei com requerimento pedindo que o senhor Marcos William Herbes Camacho, que é o chamado Marcola, que era assessor de Geleão, que foi quem fundou o PCC, não foi ele. Geleão morreu de diabetes e ele então assumiu. Convocação do senhor Márcio Santos Nepomuceno, convocação do senhor Luiz da Costa, que eu coloquei. Eu quero, gente, estou mostrando porque isso aqui é documento que eu vou levar. A convocação do senhor Ronaldo Grinaldi, ex-subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Vossa Excelência, nós somos do mesmo estado e sabemos esse escândalo ocorrido nas vísceras da Polícia Civil, a Polícia Militar, e foi desvendado pela Polícia Federal. Que nós dois deveríamos ter todo o interesse do mundo de que ele fosse ouvido aqui. Segundo o terceiro, quarto lugar, a cariação entre o senhor Nelson Tanuri. Esse aqui mandou o interlocutor me procurar. Vocês são doidos, é? Você é doido? Você não me conhece, não, é? Para mandar interlocutor vir falar comigo, porra? Ele foi citado. Seu Nelson Tanuri, empresário, investidor. Senador, para concluir, porque alguém por o favor. acusou. Para concluir, por favor. Me dê 2 minutos, senhor presidente, que eu concluo. 1 minuto para concluir, por favor. 2. Por favor, 1 minuto. 1 minuto consigo não, já foi 1. Valdemir, eu vou passar a palavra para o senador.
Não desliga o microfone, não, por favor. Fundador da ESP Capital, Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Convocação do senhor José Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Ninguém deu bola. Já vou encerrar porque tenho 3 aqui. Encaminhamento das imagens das câmaras de segurança da Carcerais, Superintendência Regional de Polícia Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais, referente ao período de custódia do senhor Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o chamado sicário, que até hoje não tem nada. Aqui tem uma manifestação da família, dizendo que nem a família foi chamada, nem a família sabe o dia que ele morreu, como morreu, e não deixaram a família ver o corpo. Trazer a essa comissão a convocação do senhor Erildo Rosa Júnior Pimentel, civil do Estado do Espírito Santo, convocação do senhor Eduardo Tadeu Ribeiro Batista da Cunha, policial civil do Estado do Espírito Santo, convocação do senhor Richard Murad Macedo, superintendente regional da Polícia Federal do Estado de Minas Gerais, para explicar a morte do sicário. Eu li todo o relatório do senador Alessandro, o seu esforço e contorcionismo. Voltou usando essa palavra de uma maneira não pejorativa, para responder um pouco à sociedade.